Se a gente não cometeu nenhum erro, nenhuma grosseria na semana passada na regulagem de válvulas do Jeep da Bianca, no vídeo de hoje ele vai funcionar, né, Bianca? Certo. E a Bianca tá preocupada se a gente não, de repente, não inverteu alguma coisa, não fez a regulagem de alguma válvula fora do momento. Eu acho que não, tá? Porque fui eu que fiz. Mas a Bianca, como ela não observou todos os detalhes, ela estava filmando, ela tem medo que alguma coisa possa ter acontecido. Bom, para ligar o motor, vocês lembram que eu comentei que existe uma galeria principal de óleo. Desse lado a cebolinha de óleo, que é fechada, tá? Na parte central, aquele caninho que sobe pro cabeçote para lubrificar aquele sistema que dá inveja a um HVX. E desse lado aqui, bem próximo à bomba d'água, a gente tem esse caninho, esse flexível aqui, que ele leva a água até o... Na verdade ele fica nessa posição. O óleo, né? É, que ele leva óleo até esse reservatório do filtro. Então eu vou fazer a primeira pergunta para a Bianca, uma pergunta desafiadora, Bianca. Aqui entra óleo e aqui sai o óleo. Se um dia isso aqui tiver rachado, eu tiver aloprado, eu falo, não, isso aqui não é besteira ficar usando esse filtro de óleo, Fusquinha roda tanto sem filtro de óleo. Se eu pegar essa mangueira, ligar na saída do óleo e na entrada do óleo, ali próximo da engrenagem do comando, o motor vai funcionar? Acho que vai. Você acha que vai? Muita gente acha. Na verdade ele vai funcionar, mas qual que é o risco de acontecer? A pressão de óleo, ela pode não ser suficiente para lubrificar o motor. E quando eu falo pressão de óleo, não é somente a lâmpada, a luzinha do painel acesa ou apagada. No caso do Jeep, ela deve acender com uma 4 libras de pressão abaixo, ela fica acesa, com 4 libras de pressão acima, ela fica apagada. Se ela apagar, não significa necessariamente que está tudo bem, porque se ela estiver apagada com o motor a 3.000 RPM e você tiver com 5 libras de pressão de óleo, você está com algum problema sério no seu motor. O motor desse Jeep, assim que a gente deu a primeira partida, foi com Rimola 15W40, ele funcionou muito bem. Passou uns 15 dias, eu não percebi nenhuma anomalia nele. Passou uns 15 dias, o Todd falou para mim que depois que ele tinha andado um bom trecho ali com o Jeep, uns 20, 30 quilômetros, ele parou, a luz do óleo começou a piscar. Eu falei para ele olhar o nível, olhar o reservatório de óleo, estava tudo em ordem, e estava. Depois disso acabou que ele não se queixou mais que a luz do óleo piscava, mas também ele acabou andando pouco com o Jeep. Quando a gente pegou o Jeep, a primeira vez que a gente pegou o rodoanel com ele, mais ou menos um trecho de 8 km, na hora que a Bianca parou no pedágio, a mesma coisa. A luzinha ficou piscando na marcha lenta. Tá? O que significa? Na marcha lenta, pressão insuficiente. Mais uma vez, para a gente recapitular, do que depende a pressão do óleo? Depende vamos dizer, da eficiência da bomba. A bomba ela não gera pressão, ela gera deslocamento, mas a partir do momento que ela é desafiada por uma restrição na saída dela, em qualquer ponto do motor, ela precisa provar que as folgas dela estão dentro das especificações, que uma junta ali não está vazando, que todos os parafusos estão bem apertados, senão ela acaba entregando os pontos ali quando a pressão de óleo subir. A pressão de óleo vai subir numa partida a frio, quando o óleo está mais viscoso, a pressão naturalmente vai subir mais. Tá? Uma outra possibilidade, se os mancais ali eles estiverem com alguma folga acima do desejado e a bomba estiver ainda em bom estado, a vazão nos mancais vai ser tamanha que você acaba tendo uma queda de pressão que vai depender também da viscosidade. A mesma coisa quando ele vai lá para cima, lubrificar o cabeçote, baixa viscosidade, vai fluir melhor e algumas folgas a mais lá em cima vai fazer com que ele flua mais rápido ainda. E por último, tá? Isso daqui, esse reservatório, ele está ligado direto numa saída. Tá? Se a gente fizer essa ligação proposta para a Bianca, saída de óleo ligada direto na entrada, a única restrição que você vai ter, porque lá dentro ela fica gotejando em cima da engrenagem, é o diâmetro da mangueira pelo comprimento. Isso daqui vai fazer a pressão do óleo cair no sistema, ainda que a luz não fique acendendo o tempo todo. Dessa forma, a gente conclui que não adianta você querer modernizar o teu BF 161
descartando esse filtro e colocando um suporte de filtro igual ao do Fuscatia, um filtro pH8, aquele grandão que a gente costuma usar, e as mangueiras ligadas, tanto na entrada quanto na saída daquele filtro daquele suporte de filtro que a gente usa nele. Por que não adianta, Bianca? Por causa do furinho. Por causa do furinho, porque ali você vai ter ao máximo de vazão possível. Uma vez que ele funciona no sistema full flow, ali ele está filtrando uma quantidade muito maior, não do que esse elemento ele é capaz de filtrar, mas do que esse furinho, que funciona quase como um giclê de óleo, ele está calibrando para gerar uma pressão aqui antes do sistema. Tá? Então esse furinho é fundamental para garantir o equilíbrio do sistema de lubrificação do Jeep. Bianca, se a gente nunca trocar esse filtro aqui, ele entupir, o que pode acontecer? O óleo vai parar de filtrar? O óleo vai parar de filtrar, mas e o motor? Continua funcionando. Continua funcionando e relativamente bem, por quê? Porque você é como se você tivesse fechado a saída de óleo ali da galeria principal. Tá? Então toda a vazão do óleo ela vai ter que escapar pelos mancais ou pelo eixo de balancins. Não é a situação ideal, porque você não vai estar lubrificando a engrenagem do comando, e não a curto prazo, mas provavelmente a médio prazo você vai ter um sério problema ali de desgaste. Eu não sei dizer se essa é uma peça universal da Fran, sempre com o mesmo diâmetro de furinho, tá? Ou se, dependendo da aplicação, existe alguma variação nesse furinho para fazer quase que um ajuste fino ali na pressão de óleo de cada motor. Eu acredito que é universal, porque se a gente voltar na época que isso daqui era fabricado, era vanguarda, o óleo que o pessoal usava no máximo era um monoviscoso, não detergente, viscosidade 40 ou viscosidade 50, ou se fosse muito high-tech o motor, uma viscosidade 30. Tá? Então a gente vai precisar adaptar o óleo que a gente quiser usar para nossa realidade. Bianca, uma pergunta. Com o teu motor, do jeito que a gente pegou o Jeep funcionando, a luz dava aquelas piscadinhas quando o motor estava quente, não superaquecido, só estava feliz, no rodoanel, tinha rodado ali uns 8, 10 km a 60, 70 km por hora, a gente parava no rodoanel, a luz dava aquela piscadinha que realmente incomodava. Mancal a gente vai mexer? Não. Não, ou seja, a gente vai ter que conviver com aquela folga. Bomba de óleo a gente vai mexer agora? Não. Se ela tiver com alguma folga entre o rotor ali e a carcaça dela, a gente não vai conseguir contornar. Eixo de balancins a gente mexeu? Mexeu. Se a gente mudou alguma coisa no fluxo de óleo, a gente melhorou porque a gente limpou ele. Tá? A gente não restringiu o fluxo de óleo. O que a gente fez na parte de cima do motor, teoricamente pode, se não manter a pressão que estava, reduzir um pouco a pressão. Aqui a gente só limpou, tá? Desobstruiu o furinho e vai usar um filtro novo. Na prática a gente vai, se não manter a pressão de óleo que a gente tinha aquele dia no rodoanel, a gente vai reduzir um pouco a pressão, tá certo? Uhum. O que a gente pode concluir disso? Que a luz do óleo vai acender, talvez? Não, que se a gente usar um óleo na viscosidade 15-40, 20-40, um 40 monoviscoso, naquela mesma situação a luz do óleo vai acender, porque a viscosidade do óleo não vai ser suficiente para garantir a pressão que o motor está esperando. Então a gente vai precisar fazer um ajuste fino no óleo que a gente está usando para garantir que a luz do óleo, não somente que ela não acenda, mas a gente também estava com alguns problemas ali de consumo de óleo que a gente vai tentar contornar na escolha certa do lubrificante. Então vamos deixar de conversa fiada, vamos montar esse suporte maravilhoso que você pintou e tá de parabéns. Obrigada. No teu motor, e vamos montar o carburador para poder abastecer o cárter. Nesses flexíveis que vieram lá do Joseval 4x4, na época que a gente foi ligar o Jeep, ele parece muito flexível de freio, mesmo a mangueira, só que de um dos dois lados ele tem uma rosca livre do flexível. Tá? Tanto no de entrada quanto no de saída, ela é livre para que a gente consiga rosquear. O que eu estou fazendo, uma vez que não necessita de continuidade elétrica aqui nessa parte, eu passei um pouquinho de Teflon. Caso a gente tenha
que ele não encoste até o final. Aqui ele não encosta com certeza, mas aqui eu acredito que existe aquela flange cônica. Caso ele não encoste até o final, a gente não vai ter nenhum vazamento chato. A mesma coisa eu vou fazer tanto nessa conexão quanto nessa com um pouquinho de teflon. Bom, a Bianca me ajudou aqui, afinal a obra de arte é dela. Tá, a gente usou parafuso de inox para fixar esse conjunto aqui. Aqui na parte de baixo, a mangueira devolve o óleo filtrado bem em cima da engrenagem do comando de válvulas. Aqui está a engrenagem do comando, ali embaixo está a engrenagem do virabrequim. E desse lado, a saída da galeria principal de lubrificação, a gente já conseguiu montar a mangueira que vai levar o óleo para o filtro. Então essa parte já está completa. E agora é só a gente reinstalar o ventilador, a correia. Eu precisei tirar todos essas peças para que eu tivesse justamente o acesso para apertar aqui no encavalar a rosca dessa conexão de retorno do óleo. Agora eu vou poder fazer a montagem e aí sim a gente já vai abastecer o motor com água e com óleo. Bom, agora eu já estou montando as mangueiras do radiador aqui. Mangueira de combustível eu já reinstalei aqui no suporte na tampa da termostática. Falta montar carburador, talvez passar umas braçadeiras de plástico aqui para prender as mangueiras. Ventilador já na posição. Tonela, tá todo enferrujado, tem o motor por dentro, o radiador. Bem-vindo ao meu planeta, onde, ao contrário da internet, que 99% das pessoas são pilotos de prova perigosíssimos, no meu planeta 99,9% das pessoas simplesmente usam o carro como meio de transporte, tal, como um investimento ou alguma coisa assim. E aqui não era diferente. Pelo tempo que o carro ficou parado, isso daqui, aquilo que a gente presenciou no bloco do motor, é praticamente previsível. Mas eu vou tentar dar uma solução para isso daqui depois que a gente montar a mangueira. Esqueci de colocar a polia. Vou ter que tirar o ventilador. Bom, para tentar dar uma melhorada nessa ferrugem que a gente percebeu dentro do radiador e dentro do bloco, não adianta ficar querendo raspar a entrada, a saída do motor e nem do radiador. A gente precisa jogar algum produto e torcer para que ele faça o efeito desejado. A gente encontrou esse daqui na Autopeças, que foi o que mais me inspirou confiança. Radinac limpa radiador. E aqui fala para usar um frasco desse para cada 6 litros. Tá, aqui a gente tem no mínimo 10 a 12 litros, então eu comprei 2. Fala que é para colocar, deixar funcionar alguns minutos, ligar a ventoinha. Aqui a gente está numa fase antes de carro que liga a ventoinha. Então eu vou jogar, vou dar a partida no motor e nem vou me preocupar com isso por enquanto. Depois vou dar umas voltas e aí assim que a gente voltar para casa eu consigo escoar e definir exatamente se a gente vai colocar algum aditivo ou alguma coisa assim. Bom, finalmente chegou o momento de abastecer o motor com óleo. Com a troca do filtro vão 6 litros de óleo. Se a gente não fosse mexer nessa parte do filtro, 5 litros. Como normalmente vai ficar meio litro, um pouco a mais aqui no filtro, só quando você vai limpar realmente, não é nem só trocar o filtro. É quando você vai fazer a limpeza desse sistema que você precisa verificar o nível. De qualquer forma, desse lado aqui tem a vareta e a gente consegue confirmar isso. Bom, a gente já quebrou todas as regras quando a gente usou o silicone, não é verdade, Bianca? É verdade. E a gente torce para que se eu tivesse usado o silicone dos dois lados, eu tenho certeza que não teria problema nenhum, tá? Mas da forma que eu fiz, é um teste e eu espero que dê tudo certo. Eu só emborrachei a junta no contato que ela vai ter com o cabeçote, tá? E ela tá colada na tampa do motor. Isso com certeza para os mais radicais já vai ser motivo de polêmica, mas isso vai ficar para o passado quando vocês descobrirem a próxima coisa que a gente vai fazer. Bom,
eu tô acostumado a usar o Rímula, que é um óleo não só para motores diesel da Shell, mas para motores que exigem a categoria até API SJ, que atende e excede tudo que os Fusquinhas sempre precisaram. E a viscosidade, para minha experiência, me parece o compromisso ideal entre vazão e pressão, tá? No caso do motor refrigerado a ar. Eu já fiz todos os testes que vocês possam imaginar nos Fuscas que eu tive, menos no Fuscati, que só bebeu o 5W30. Já usei 2050, já usei 2050 com Bardal, 2050 com STP, 2050 com Molicot. Todas as combinações que eram possíveis de serem feitas ali, eu fiz. Usei até o 530, até pouco tempo atrás no Fuscati. O 1540 é acessível, é eficiente e mantém muito bem a pressão. Pelo menos no caso dos Fuscas, quando o motor está em bom estado. Aqui, isso não se concretizou. Conversei com a Bianca, a gente tomou uma decisão de aumentar a viscosidade do óleo. E ela me chegou em casa outro dia com esse óleo aqui, que é um Castrol GTX 25W60, que está escrito aqui que é para motores com mais de 50 mil. Bom, aqui não está escrito nada, eu devo ter confundido com alguma outra embalagem de algum outro fabricante. De qualquer forma, aqui fala que ele vai combater a borra, vai diminuir o consumo de óleo e vai proporcionar maior economia, porque você vai ficar colocando menos óleo entre uma troca e outra, melhora a vedação do motor, diminui a fumaça. Quer dizer, é tudo que a gente precisa, tá dentro desse frasquinho verde. Pô, Tonela, por que você não usou o Rímula? Porque não existe um Rímula 2560. E por que você não usou um de outra marca? Porque eu não sou fixado em nenhuma marca. Por que você comprou esse aqui, Bianca? É porque tava na promoção no Atacadão. Tá. Então existe o da Shell, existe o da Castrol, existe o da Petrobras, que eu já vi. E existe o da Mobil, eu não tenho certeza se existe. Mas esses três eu tenho certeza que existem. Então vamos testar aqui o Castrol. Testar não, a gente não tem capacidade para testar um óleo. A gente está na condição aqui de mecânico de fundo de quintal e de consumidor final. Como consumidor, nem como mecânico, você consegue testar um óleo, tá? Você consegue simplesmente usar ele e o teu motor vai funcionar muito bem. Se acontecer uma falha catastrófica, o motor vai travar, vai faltar óleo, mas normalmente não é culpa do óleo. Quem testa é laboratório dentro de condições estritamente controladas, ensaio no dinamômetro, tipo o motor rodando 100 horas, desmonta, mede bronzina por bronzina. É uns caras do naipe do Franzoni que fazem isso. Não a gente, um simples mortal, porque eu vou testar. Não, você não vai testar, você vai encher teu motor com um óleo diferente do que você estava usando. E ponto final. O máximo que a gente vai perceber aqui, diminuiu a fumaça. Tá? Se eu desconsiderar que eu troquei retentor e junta do cabeçote, eu vou achar que o óleo é milagroso. Agora, se eu menosprezar a capacidade do óleo, tem de diminuir a fumaça e falar, não, ele diminuiu a fumaça porque eu troquei o retentor. Não, eu acredito que é um pouquinho de cada coisa, mas como consumidor final, a gente não tem como determinar quem vai estar melhorando o consumo de óleo. E eu espero que todo mundo aqui colabore, os retentores, o óleo e tudo mais. Aqui, como a gente está com um motor de concepção bastante, vamos dizer, tradicional ou convencional, não é cheio de detalhes igual o motor refrigerado a ar, o óleo não passeia por trás das bronzinas, igual no refrigerado a ar, entre bronzina e carcaça. Então aqui, se você tem uma queda de pressão, você sabe que vamos dizer, a folga maior ali, ela apareceu entre bronzina e mancal. Tá? No caso do Fusca, ela pode aparecer entre mancal e carcaça, que é por onde o óleo passa, principalmente no mancal número 1. Então, no caso do Fusquinha bem cansado, eu talvez usaria esse óleo aqui. No caso do Fusca, como a gente mexe o tempo todo, eu recomendaria sempre a retífica, mas se não for o caso, eu acho que dá para usar um 2050, ou de repente um óleo desse daqui. Eu acho que não dá para chegar ao ponto de usar, por exemplo, um aditivo mais grosso, igual um Bardal, porque no caso do Fusca, você não está só lubrificando o motor, você está refrigerando.
Tá? E lembrando que aquele regulador de pressão da bomba de óleo que fica incorporado na carcaça, se a pressão estiver baixa, ele vai permitir que o óleo passe pelo radiador. Se a pressão estiver alta, ele vai desviar o óleo do radiador. Então, se você coloca um óleo mais grosso do que aquele que seria o ideal para o motor, no caso do refrigerado a ar, você acaba tendo problemas de refrigeração. Tá? Não é o caso aqui, porque aqui simplesmente a gente vai forçar deliberadamente um aumento de pressão pelo aumento da viscosidade. É tudo que nos restou fazer. Bom, eu coloquei 4 litros, a marca da vareta está aqui no mínimo. E a próxima coisa que eu vou fazer, eu não vou completar ele até o limite, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro dar uma partida nele. Aqui eu preciso depois desviar melhor essa... Não, assim ficou bom. Bom, a gente está próximo da partida. O que eu vou fazer aqui? Vou soltar a ignição, tá? Porque eu não quero que ele ligue. Eu vou entrar dentro do Jeep e eu vou dar a partida. A Bianca vai ficar aqui onde eu tô e ela vai ficar mostrando a saída dessa mangueira de óleo, que é a entrada no canister do filtro aqui. Quando o óleo começar a sair por aqui, com o motor tentando dar partida, o que vai significar? Toda a galeria principal já foi preenchida com óleo, o óleo já chegou em praticamente todos os mancais, porque ele sempre vai tentar pela gravidade ficar no ponto mais baixo. No momento que a gente colocar óleo dentro dessa mangueira, eu já estou com o sistema semi-pressurizado, vamos dizer assim, independente da luz do óleo apagar ou não. Aí eu vou parar de dar partida e a gente vai fazer a montagem do filtro aqui para finalmente poder ver se ele vai funcionar. Bom, no momento que o óleo apareceu aqui no buraquinho, a Bianca me alertou. Depois que eu virei a chave, a luz do óleo já tinha apagado, tá? Ou seja, tá relativamente pressurizado lá embaixo. O que eu vou fazer agora? Montar o filtro aqui, colocar a tampinha e aí sim a gente vai dar a partida em definitivo. Vou ligar a ignição e a gente vai ver o resultado do nosso serviço. Bom, com o filtro vem uma juntinha de borracha. Passei um pouquinho de óleo para ajudar na vedação. Pelo menos quando ele era do Todd, ele não apresentou nenhum vazamento ali que nos preocupasse, tá? Mas agora que eu soltei aqui a tampa, tô trocando a junta, eu não sei o que pode acontecer, mas a gente vai ficar de olho. Vamos lá, Bianca? Vamos. Bom, Bianca, não erramos na regulagem de válvulas, pelo menos aparentemente. O carburador, do jeito que eu tirei ele, não inclinei, ele já tinha um pouco de gasolina. E agora o que a gente vai fazer? Deixar ele esquentar um pouco, até o óleo subir sem ficar acelerando, monitorar o nível da água, tá? E aí quando ele tiver uma temperatura mais ou menos de trabalho, a gente vai completar o óleo dele. Essa fumaça a gente não leva em consideração. Primeiro, porque quando eu mexi no cabeçote, ele ficou cheio de óleo, guia de válvula, na própria válvula no momento da montagem. O motor também, apesar da junta do cabeçote tá sem óleo,
duto de admissão, sempre ficou resíduo de graxa, de óleo ali. Então isso daqui a gente não consegue avaliar, mesmo porque hoje está um dia extremamente úmido, apesar de a gente estar no meio do outono. Bom, na saída da galeria principal para o filtro de óleo, nenhum vazamento, tá maravilhoso. Aqui também nada de vazamento, ou seja, nossa técnica de fazer uma junta revestida de stick motors valeu a pena, tá? Do lado de lá também não tem nada. O único ponto que eu percebi um pequeno vazamento é ali na tampa do filtro. Então eu vou precisar dar mais uma apertadinha naquele parafuso. Bom, no vídeo nunca aparece da mesma forma quando a gente está pessoalmente aqui, mas eu posso garantir que o barulho desse motor é maravilhoso, tá? Ele já era lindo antes da gente fazer a regulagem de válvulas, a troca de óleo por um óleo mais viscoso, mas depois da regulagem de válvulas você percebe uma maquininha de costura compassada, no ritmo certo. Não é que está fazendo barulhos aleatórios aí. Virou de barulho para uma música praticamente. E a aceleração não indica que é um projeto tão antigo. O motor já funcionou por uns 10 minutos, maravilhosamente bem, tá? Ele está com 4 litros de óleo no lugar de 6, falta a gente completar. E agora vocês vão entender o motivo pelo qual eu não completei. A gente tem aqui um motor com alta quilometragem, tá? Que tem várias folgas, folga em mancal, tá? Além do, vamos dizer, talvez no limite da especificação ali, tinha retentores condenados aqui no cabeçote e a gente conseguiu contornar a questão dos retentores e a gente também usou um óleo um pouco mais viscoso para compensar a folga dos mancais. O fato é, não sei quantos quilômetros esse motor tem e provavelmente os anéis, apesar da compressão tá igual nos 4 cilindros 150 libras, talvez seja conveniente a gente dar uma ajudinha a mais pro lubrificante. Então nesse motor eu vou abrir uma exceção e vou colocar um produto que normalmente eu não utilizaria, mas eu acredito que esse motor ele não só merece como ele precisa. Então a gente comprou esse aditivo da Bardal Prolonga para motores cansados com mais de 50 mil quilômetros. Com certeza o motor da Bianchi está um pouco cansado e com absoluta certeza ele tem muito mais de 50 mil quilômetros. Então basicamente o que a gente tem aqui, a gente tem uma carga de aditivos muito mais concentrada do que provavelmente num óleo que a gente está usando ali. Esse tipo de produto fez muito sucesso desde que eu me lembro que eu comecei a me interessar por mecânica. Era famosa as propagandas do Bardal B12. Esse daqui eu não sei se existia, mas aqui atrás ele fala que ele vai reduzir o consumo de óleo, que é uma coisa que nos interessa, independente dos retentores estarem novos agora. A gente quer garantir de todas as formas possíveis reduzir o consumo de óleo. Qual seria, entre aspas, a desvantagem de usar um produto viscoso desse daqui? Aumentar o consumo de energia mecânica para acionar a bomba de óleo. Um óleo mais viscoso necessita de mais força para ser puxado e para ser deslocado pela bomba. Eu acho que esse motor a gente tem, se colocar na balança os prós e os contras, considerando que existe a possibilidade dele reduzir ainda mais o consumo de óleo, vale a pena e a gente vai apostar nele para ajudar o motor do Jeep da Bianchi nessa questão. O motor está ligado, já esquentou e é o que está na instrução aqui. A gente não pode misturar o produto a frio no cárter, tem que colocar ele agora a quente aqui através da tampa de válvula. É o que eu vou fazer. Bom, ontem a gente estava no final da tarde, a chuva deu uma apertada e a gente vai dar a volta de testes do Jeep agora.
tá? Eu simplesmente manobrei ele aqui. Ontem acabou chegando um adesivo que a Bianca tinha comprado no eBay. Eu peço para que ela aproxime. Vai Zé frisinhar o Jeep mais do que nunca. Tonela, teu Jeep é nacional, ele nunca teve esse adesivo. Tá, mas ele vai ter agora. Tá, ele vai ter porque simplesmente é um Jeep, é da Bianca, está no nome da Bianca e ela vai Zé frisinhar ele da maneira que ela entender. Bom, de qualquer forma depois a gente mostra como é que... Mostra isso daqui colado já, é bem simples. Tonela, eu tô decepcionado com você. Você usou um bardal no motor, contrariando tudo que você falou nos últimos anos. Bom, vamos lá. Só para recapitular antes da gente dar a volta para o teste final. A gente teve o tempo todo mexendo com o refrigerado a ar. Tá? No refrigerado a ar, a viscosidade do óleo dentro de determinados limites é fundamental para que você tenha o pistãozinho controlando, como eu já comentei, o fluxo de óleo quando o motor está frio direto para os mancais, e quando o motor esquenta, o óleo fica um pouco mais fluido, ele vai primeiro ele passa pelo radiador de óleo, tá? É muito engenhoso aquilo. Se você engrossar a viscosidade do óleo, independente da tua luz do óleo estar acendendo, você não vai resolver você vai resolver o problema da luz de óleo, mas o motor não vai ter a refrigeração como ele deveria ter, não vai ter a troca de calor que ele precisaria ter. Não é o nosso caso aqui. Aqui a gente tem um motor que estava, pelo menos eu espero que ele falar isso no passado, estava queimando uma certa quantidade de óleo. A gente percebeu os retentores ali. Estou usando um óleo para alta quilometragem e já calibrei com o bardal. Tonela, e o molicote? O molicote está aqui, ó. O molicote está aqui no meu bolso, mas parou de fabricar. Mas eu tenho uma caixa guardada aqui em casa. Poderia ter usado o molicote. E se você entendeu o propósito de eu ter aumentado a viscosidade do óleo, praticamente até o limite do possível, para tentar minimizar o consumo de óleo e melhorar o funcionamento do motor de uma forma geral, o molicote não faria isso, porque o molicote não ia aumentar a viscosidade do óleo da maneira que a gente precisaria aqui, dessa forma. Então eu agradeço. Se você entendeu isso, você pode deixar um joinha aí, e esse joinha eu retribuo para você. Mas se você ainda não entendeu o propósito de eu ter usado o óleo um pouco mais viscoso, eu peço que você assista essa série de novo desde o começo. Bom, motor, vamos ao que interessa agora. Com essa regulagem de válvulas, tá? Como eu já tinha comentado, eu não sei qual era a regulagem das válvulas de admissão. A de escapamento eu sei que estava com praticamente 1 milímetro de folga cada uma. A parte de baixo do motor a gente percebe ela bem silenciosa, tá? E essa parte de cima a gente percebe que se o barulho não está igual antes, o motor está muito mais uniforme, mas vamos dizer, as batidinhas de válvula elas estão muito mais compassadas, o que eu imagino que a gente tinha ali. Uma ou duas válvulas mais presas e algumas mais soltas, tá? E agora a gente está com um barulho quase que de uma maquininha de costura, guardadas as devidas proporções, principalmente de potência, quase um 250S. E eu acredito que está na folga especificada no manual. Eu já li a respeito de algumas pessoas que tentam folgas diferentes, e isso daí é uma coisa que a gente pode considerar fazer alguma avaliação disso mais para frente, mas não é o nosso propósito agora. O nosso propósito é deixar na especificação original, tá? Uma outra novidade legal que eu tenho, a gente só manobrou o Jeep aqui e a gente não vai mentir para você, demos uma pequena volta no quarteirão para ver se estava tudo em ordem. Então tá quente, mas não muito. O incrível, não sei se a Bianca vai conseguir mostrar aqui, é a quantidade de ferrugem que já tem aqui no líquido do radiador, tá? Eu vou dar uma balançada aqui. Tá completamente sujo, ou seja, aquele aditivo que a gente usou aí aparentemente está cumprindo a função dele. Qual que é a desvantagem do aditivo? Não existe. A vantagem é ele limpar o motor. Qual que pode ser o efeito colateral do aditivo? Um pouco de ferrugem pode estar fechando um buraco em algum selo, alguma coisa assim, e mais para frente, a médio ou mesmo curto prazo, a gente pode ter a surpresa de ter um pequeno vazamento em algum selo. Claro que eu já estou prevenido. Joseval 4x4, já tenho todos os selos desse motor no porta-luvas desse Jeep e não tenho medo de usar no momento necessário.
E aí, Bianca, inaugurando o Jeep? Depois de tudo que a gente fez? Bom, o que eu percebi, não sei se você vai concordar comigo, o motor com certeza tá mais suave de funcionamento. Tá bem mais silencioso, me parece. Tá mais silencioso. Lembrando que o motor não rajava, o motor não batia mancal, não batia biela. Se isso tivesse acontecendo, seria talvez até fácil de resolver, porque na remoção do cárter a gente poderia tirar as bronzinas e fazer aquela meia sola, igual eu já fiz nos vídeos dos Unos que a gente teve antigamente, tá? Mas não, o nosso caso é um consumo de óleo, e também é possível fazer a parte de cima do cabeçote da forma que a gente fez. Guia de válvula não estava com folga excessiva nem nada. Troca dos retentores, eu acredito que vai minimizar bastante o problema, tá? E o que ficar ainda de óleo, aí a gente não tem muito o que fazer de consumo de óleo, porque provavelmente a gente vai ter que considerar que algum problema nos anéis gastos ou alguma coisa assim. Daria para trocar os anéis? Fisicamente sim, tecnicamente seria uma troca quase que injustificada, porque o anel precisa das marcas de brunimento para fazer o casamento perfeito com o cilindro, tá? Então se a gente tiver o consumo de óleo continuar, a fumaça com o tempo, se ela não diminuir ou pelo contrário, se ela aumentar, a gente vai ter sim que considerar uma retífica do motor. Mas eu acredito que essa abordagem que a gente fez nessa etapa da manutenção, ela vai minimizar e, se não solucionar por completo, o problema de consumo de óleo, dando uma sobrevida aí pro motor. O que eu acredito que é interessante não só para Bianca, mas como para qualquer pessoa que esteja passando por uma situação parecida, tá? Nada melhor do que você conseguir rodar mais 2, 3 anos com o motor e se programar para fazer o investimento da retífica. Isso eu acho que é bem legal. Bom, em relação à fumaça, ela não sai quando a gente está andando normalmente com o Jeep numa quantidade perceptível. Com certeza ele queimava óleo, tá? Eu não sei como é que depois da manutenção ele vai estar agora, mas o principal sintoma que ele tinha era quando a gente estava numa velocidade constante e tirava o pé, aí saía uma nuvem de fumaça azulada. Então, para que a gente possa fazer esse teste, não vai dar nem para fazer agora, porque vai precisar esperar o motor aquecer por completo e a gente aguardar também o óleo circular por todas as partes do motor, apesar de ele estar no mancal, no comando de válvulas e passando pelo filtro de óleo, até ele misturar por completo, até ele ficar nas paredes dos cilindros. Isso daí vai demorar alguns quilômetros. E a preocupação não é nem fazer uma análise de imediato. A gente sabe que nem a técnica e nenhum dos produtos que a gente usou promete milagre. A intenção não é essa. A intenção é ver se a médio prazo a gente consegue uma discreta redução no consumo de óleo. Agora a Bianca está na famosa pista de testes. Vou pedir inclusive para ela dar uma paradinha ali na frente. E aí, o que você está achando? Maravilhoso. Maravilhoso, né? Pelo menos, não sei na filmagem o que vai dar para perceber, mas quando você passou aqui, o próprio barulho do motor tá diferente. Quando você chegou ali para fazer a curva que você tirou o pé, apareceu uma fumacinha de nada, mas com certeza bem menos do que a gente estava acostumado. Que maravilha, vou entrar aí de novo. Tá bom. Bom, a gente tava andando aqui de Jeep
e apareceu um pequeno vazamento de óleo ali na parede de fogo. Isso já fez a gente quase que entrar num pequeno estado de pânico. Por incrível que pareça, não é do motor, é do cabo do velocímetro. Ele está encostado numa parte da lata e ele deve estar rompido. Eu acredito que é o óleo que passa dentro dele, talvez o próprio óleo do câmbio que acaba subindo e chegando aqui. Uma coisa é certa, o cheiro de óleo que a gente percebia às vezes quando estava andando com o Jeep, dava uma parada igual essa que a gente acabou de dar ali atrás, o cheiro entrava aqui dentro da cabine e a gente percebia que ou era do respiro ou do escapamento, enfim, era alguma coisa que estava incomodando bastante. De imediato já posso falar que isso daí não desapareceu, mas diminuiu 90%. A gente está só com 10% aparentemente do cheiro que a gente percebia antes de fazer essa revisão no cabeçote. Bom, acredito que a nossa missão está cumprida. Tivemos sucesso, Bianca? Sim. Tá. Então eu acho que ficou maravilhoso. Junta nova, óleo novo, um pouco mais viscoso para compensar os desgastes aí que o motor tem. Se não resolver, vocês não precisam se preocupar, porque a Bianca está absolutamente tranquila. Se isso não resolver o nosso problema, mais para frente a gente desmonta todo o motor, faz uma retífica completa, mostra para vocês todos os detalhes. A intenção de fazer, vamos dizer, essa meia sola no motor nesse momento, e não uma meia sola da parte de baixo, que teria sido relativamente fácil, mas uma meia sola da parte de lubrificação, é porque eu acredito que vai ser bastante interessante para quem está passando por uma situação parecida. Tem um motor de uma concepção tradicional, isso é absolutamente importante a gente ressaltar, que você não vai usar um procedimento desse, por exemplo, num Honda. Porque o Honda está queimando óleo direto na rede forte. Não tem como você usar esse artifício. Eu vou usar um óleo um pouquinho mais grosso, esquece, tá? Mas em motores de concepção antiga, de concepção tradicional, igual o Jeep, eventualmente um Opala, um V8, que você não tenha pretensões de grandes desempenhos, eu acredito que você possa, se você quiser, fazer isso. Eu não estou com esse vídeo querendo incentivar, eu estou simplesmente compartilhando a nossa experiência pessoal, que até o momento foi muito bem sucedida, tá? E desvantagem da gente usar esse aditivo, em particular nesse motor, de aumentar a viscosidade do óleo, provavelmente um aumento de consumo de combustível, porque isso daí vai gerar um arrasto maior, não somente da bomba, um trabalho mecânico maior da bomba, mas dos próprios mancais ali, cilindro e tudo mais, com óleo mais viscoso. O motor vai consumir um pouco mais de energia para se manter em funcionamento. A gente está disposto a assimilar, vamos dizer, esse custo de combustível, que provavelmente vai se equilibrar aí com o menor consumo de óleo, porque o Jeep estava voraz quando a questão era óleo. Aditivo do radiador nos surpreendeu também de forma positiva. Nossa, eu virei um herege nesse vídeo, né, Bianca? Eu só fiz coisas nessa série. Eu só fiz coisas que a gente nunca tinha feito. Usei silicone de Stick Motors, misturei com junta, usei aditivo de radiador, usei um óleo mais viscoso. Meu Deus do céu, eu sou praticamente o ímpio da graça, porque eu tô cometendo vários crimes, vários pecados em que não existe perdão para eles. Ou existe, na verdade, se você entender isso como uma alternativa a uma manutenção que você possa estar precisando fazer. Então, muito obrigado por verem mais essa série de vídeos. A semana que vem a gente vai apresentar alguma coisa diferente. Aí não sei se a gente vai voltar para o Uno da Bianca e fazer alguma coisa, ou se a Bianca tem alguma surpresa reservada para a gente. Mas agora é trocar o aditivo do radiador e verificar o funcionamento dele, que com certeza vocês vão acompanhar isso daí o mais breve possível. Muito obrigado a todos que acompanharam os nossos vídeos. Obrigado pelo suporte técnico da Rede Forte, Joseval 4x4 e Franzoni, que nos orientou muito no trabalho de assentamento de válvulas. Muito obrigado e até semana que vem.